Tem um versículo no Apocalipse que muita gente ignora, e ele derruba a maior parte das teorias sensacionalistas sobre o fim, porque ali o texto não deixa você imaginar. Ele dá o nome do dragão. E quando você entende quem é o dragão, você entende por que surgem as bestas, por que a adoração vira o centro da guerra, e por que o maior risco do fim dos tempos não é só perseguição, é engano espiritual. Hoje eu vou te mostrar onde a Bíblia identifica o dragão, qual é a estratégia dele, e como o cristão vence essa batalha sem medo e sem marcar datas. Se você quer estudar o Apocalipse com Bíblia aberta e sem sensacionalismo, inscreva-se agora no canal Estudo do Fim e ative o sino para não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo: Bíblia aberta. Eu quero ver quantas pessoas vão acompanhar essa série até o fim. O Apocalipse é o livro mais citado e, ao mesmo tempo, um dos mais mal interpretados da Bíblia. Muitos entram nele procurando datas, teorias e sinais, mas perdem o principal. Ele é a revelação de Jesus Cristo e um chamado à fidelidade. Em Apocalipse 12, Deus abre uma janela para o mundo invisível e mostra o conflito por trás do palco da história. E aqui está o ponto decisivo. Antes de falar da besta, da marca ou de Babilônia, a Escritura expõe o inimigo central e revela o método dele. Se você não entende quem é o dragão, você vira refém de medo e especulação. Mas se você entende, você lê o fim com discernimento e esperança, com os pés firmes. Fique até o final, porque eu vou te mostrar o versículo que identifica o dragão pelo nome, e em seguida vamos ligar isso com Gênesis, Jó e os Evangelhos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Hoje eu vou ler os versos 7 a 12, e vamos voltar especialmente no verso 9, porque ali está a identificação do dragão. Apocalipse 12 começa com uma cena que parece estranha à primeira vista. Uma mulher, um grande sinal no céu, um filho que nasce, e um dragão vermelho que tenta impedir aquilo que Deus está fazendo. Aqui vale uma regra simples. Símbolos bíblicos não são fantasia, são imagens que comunicam verdades espirituais reais. O capítulo não foi escrito para produzir pânico, mas para revelar o que está por trás do cenário visível. Não é história infantil, é alerta. O texto descreve o dragão como enorme, agressivo e carregado de autoridade. 7 cabeças, 10 chifres e coroas. A imagem é intencionalmente forte, para que ninguém subestime a dimensão do conflito. A cor vermelha reforça a ideia de violência, sangue e destruição, e prepara o leitor para o tema da perseguição. A visão também mostra a cauda do dragão arrastando estrelas do céu, sinal de influência, queda e corrupção no âmbito espiritual. Em seguida, ele se posiciona para devorar o filho assim que nasce, revelando ódio contra o plano redentor de Deus. Então, a narrativa sobe ainda mais. A guerra no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos. Isso é decisivo para a série, porque Deus mostra primeiro a raiz espiritual antes de mostrar as consequências históricas. O dragão luta, mas não prevalece. Ele é expulso e lançado para a terra. Ou seja, o capítulo já informa o resultado. Existe combate, porém, existe derrota do inimigo. Perceba como Apocalipse 12 funciona como um mapa. Ele explica por que, nos capítulos seguintes, aparecem perseguição, falsos sinais, sistemas de adoração indevida e pressão sobre os fiéis. Por isso, não pule o capítulo 12. Ele organiza o restante do livro e impede leituras apressadas, cheias de medo e suposições. Ele também mostra que, por trás do visível, existe um conflito real. E agora vem a parte mais forte. O Apocalipse não manda você adivinhar quem é o dragão. Ele dá o nome dele sem metáfora e sem suspense. No próximo capítulo, eu vou ler esse versículo com você e mostrar por que isso muda a forma de entender todo o livro. Agora nós chegamos ao ponto em que o Apocalipse faz algo raro. Ele não apenas apresenta um símbolo,
mas interpreta esse símbolo para nós. Em Apocalipse 12:9, João escreve que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Note como o texto encerra a dúvida. O dragão não é anônimo. A Bíblia dá o nome, o apelido e a função. E isso é proposital para evitar especulações inúteis modernas. Primeiro, ele é a antiga serpente. Isso liga diretamente o fim ao começo. Em Gênesis 3, a serpente não aparece com espada. Aparece com pergunta e distorção. Foi assim que Deus disse? O Apocalipse afirma que o mesmo agente do engano do Éden continua ativo, agora exposto em linguagem profética. Segundo, ele é chamado de diabo, termo associado à acusação e calúnia. Essa palavra é pastoralmente importante, porque muitos cristãos sofrem mais com condenação do que com tentação. O dragão tenta quebrar a fé por meio de culpa sem arrependimento, vergonha sem restauração e medo sem evangelho. Terceiro, ele é Satanás, o adversário. Não é uma força impessoal, mas um opositor com intenção, resistir ao plano de Deus e atacar a fidelidade do povo de Deus. E quarto, o texto o chama de sedutor de todo o mundo. Aqui está a estratégia principal: enganar. Antes de qualquer perseguição física, ele trabalha na mente e no coração, oferecendo substitutos para a verdade, falsificando a adoração e confundindo a consciência. Se você entende isso, você lê o Apocalipse com outro foco. As bestas, os falsos sinais e os sistemas de Babilônia não são o início do mal, são instrumentos. O dragão é a raiz espiritual por trás do engano. E isso muda a pergunta do estudo. Em vez de quem será, a pergunta se torna como o engano funciona e como permanecer fiel. Mas atenção, saber o nome não basta. Você precisa reconhecer o padrão de atuação do dragão na Bíblia inteira, porque o método do Éden reaparece no fim. No próximo capítulo, nós vamos provar esse padrão, escritura com escritura. Para entender o dragão em Apocalipse 12, você precisa enxergar que o Apocalipse não inventa um inimigo novo. Ele revela, com imagens, o mesmo adversário que atravessa toda a história bíblica. Quando o texto diz antiga serpente, ele está amarrando o último livro ao primeiro. O inimigo do fim é o inimigo do começo. Em Gênesis 3, a serpente não chega gritando, ela chega sussurrando. Ela questiona a palavra, distorce a ordem e apresenta desobediência como liberdade. Esse detalhe explica muita coisa. A arma preferida do dragão não é apenas a violência. É a mentira bem vestida, a meia-verdade que parece razoável, a espiritualidade que soa profunda, mas afasta de Deus. Em Jó 1 e 2, o padrão continua. Satanás aparece como acusador e tenta construir uma narrativa contra o justo. Ele só serve a Deus por interesse. A acusação sempre tenta quebrar a confiança. Apocalipse 12:10 chama Satanás de acusador dos nossos irmãos, mostrando que a guerra espiritual também acontece na mente. Condenação, desânimo e medo podem ser ferramentas de ataque. Nos evangelhos, em Mateus 4, ele tenta Jesus oferecendo atalhos, provisão sem dependência, espetáculos sem obediência, reinos sem cruz. O dragão sempre oferece poder sem submissão e resultados sem fidelidade. E isso se conecta ao tema do Apocalipse. A disputa central é a adoração. Quem recebe a lealdade do coração? Por isso, quando você vê linguagem religiosa misturada com orgulho, controle e mentira, não trate como detalhe. O dragão não quer apenas negar Cristo, ele quer copiar Cristo e redirecionar a adoração inteira. Paulo alerta que Satanás se disfarça de anjo de luz, e Pedro o descreve como adversário que ronda. Somando tudo, o perfil fica claro: engano, acusação, sedução e oposição direta ao plano de Deus. Pausa rápida. Se o Apocalipse te assusta, comenta sem medo.
Este estudo não é para paranoia, é para firmeza. E aqui vem a virada. Quando o Apocalipse diz que o dragão tem pouco tempo, não é para gerar pânico, mas para explicar por que a pressão e o engano aumentam. No próximo capítulo, nós vamos ver isso no próprio texto. Depois que o dragão é expulso, o capítulo 12 mostra uma reação imediata. Ele desce à terra com grande ira. O texto diz que ele está furioso, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Essa frase é um alicerce para a escatologia, porque ela não descreve um inimigo construindo vitória. Descreve um inimigo reagindo a uma derrota já decretada. A ira é sinal de desespero, não de soberania. Aqui precisamos entender tempo como agenda de Deus, não como cronômetro humano. O Apocalipse afirma, em outras passagens, que Deus governa a história e que o mal tem limite. O dragão age, mas dentro de fronteiras. Ele ruge, mas não ocupa o trono. Isso protege o cristão de duas armadilhas: o pânico e o sensacionalismo. Você vigia sem adivinhar e estuda sem perder a paz hoje. O texto também revela para onde o ataque se direciona. O dragão persegue a mulher e depois faz guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Repare, o alvo é fidelidade. Quando o fim se aproxima, a pressão sobre a lealdade aumenta. É por isso que logo depois, o Apocalipse vai mostrar bestas, sinais e estruturas que disputam adoração. A guerra é espiritual, mas se manifesta em escolhas reais. Quem você segue, em quem você confia, a quem você presta culto. Há períodos na história em que o inimigo opera mais por perseguição aberta, em outros, por sedução suave e acomodação. O pouco tempo sugere intensificação. Mais confusão, mais falsificação, mais tentativa de controlar consciência e adoração. Por isso, estudar o fim não é estudar curiosidades, é treinar discernimento. E aqui está a consolação. O mesmo capítulo que fala da ira do dragão fala da proteção de Deus. A visão mostra preservação, provisão e limites. O dragão pode perseguir, mas não pode arrancar o povo de Deus das mãos do Senhor. E a pergunta inevitável é: se ele acusa e seduz, como o cristão vence na prática? O Apocalipse responde com uma frase que muda tudo. No próximo capítulo, nós vamos encerrar esta base com a chave da vitória. Apocalipse 12 não foi escrito para você sair impressionado com um monstro simbólico. Foi escrito para você sair firmado em Cristo. Por isso, depois de revelar o dragão, o texto revela o caminho da vitória. Em Apocalipse 12:11, está escrito que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Essa tríade é o centro do capítulo. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro. A obra de Jesus é a resposta definitiva à acusação. O diabo acusa, o Evangelho justifica. Ele tenta aprisionar pela culpa. A cruz oferece perdão e restauração. Por isso, a guerra contra o dragão começa com uma convicção simples: eu pertenço a Cristo, não à condenação. Quem entende graça caminha com firmeza. Quem vive em medo vira refém de manipulação. Segundo, pela palavra do testemunho. Testemunho não é apenas falar. É sustentar uma confissão diante de pressão. É dizer: Jesus é Senhor, quando o ambiente exige silêncio, relativismo ou idolatria. É manter a verdade quando a mentira parece conveniente. O Apocalipse mostra que a grande disputa do fim gira em torno de adoração. Quem recebe a lealdade do coração e da vida. Terceiro, não amaram a própria vida até a morte. Isso não é culto ao sofrimento. É hierarquia de valores. Cristo vale mais do que conforto, reputação e segurança. É exatamente aqui que o dragão falha, porque ele trabalha com medo e com desejo. Ou ele intimida, ou ele seduz. Quando a prioridade é o cordeiro, o medo perde o governo e a sedução perde o brilho. Então, se você quer estar preparado para o fim, a pergunta principal não é qual data, é como permanecer fiel.
O Apocalipse não chama o cristão para a paranoia, mas para a perseverança. E isso começa hoje mesmo. E ele não termina com o dragão vencendo. Termina com Cristo reinando. No próximo episódio, nós vamos estudar a besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, e ver como o dragão tenta transferir adoração por meio de poder e autoridade. Isso vai conectar perfeitamente com o que você aprendeu hoje. Hoje você viu, com Bíblia aberta, quem é o dragão, como ele age, por que o engano é central e como o cristão vence com Cristo e fidelidade. No próximo vídeo, nós vamos entrar em Apocalipse 13. A besta que sobe do mar, o que ela representa, por que recebe adoração e como isso se conecta com Daniel. Se esse estudo te fortalece, inscreva-se e ative o sino. E me responda nos comentários. Você quer primeiro a besta do mar ou a besta da terra, falso profeta?